Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesada ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, você pode deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e hypar se estiver disponível. O valor das leituras particulares também está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O julgamento. O diabo. O 8 de espadas. E o 5 de espadas. Olha, existe aqui, com essa carta do julgamento, uma certa anunciação, né? Uma notícia positiva que chega na vida de vocês. E essa notícia positiva, ela é uma libertação, tá? É uma libertação de uma situação que não estava legal, de uma situação ruim, de uma situação que desgastou vocês, que levou vocês assim a um certo limite, tá? Porém, para alguns de vocês, isso pode não estar tão claro. Pode não estar tão claro para vocês que essa situação é ruim. Ou então, pode não estar tão claro para vocês a dimensão do quão ruim isso é. Ou seja, para alguns de vocês, vocês nem veem essa situação como algo ruim de fato. Para outros de vocês veem essa situação como algo ruim, mas vocês acham que é menos ruim do que de fato é. E qual que é a parte difícil aqui? Que essa carta do diabo, ela fala... Eu vou usar aqui o exemplo de um relacionamento, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma situação e não uma pessoa, tá? Mas seja situação, pessoa, eu vou usar aqui como base mais um relacionamento para vocês entenderem. Vamos supor que é uma pessoa com quem você está se relacionando. Esse relacionamento não está bom e vocês sabem disso, mas a coisa é um pouquinho pior do que vocês imaginam. Vocês estão sendo... Isso está sendo muito mais... Olha, eu não gosto nem um pouquinho de falar sobre isso. Então vocês tomem muito cuidado ao interpretar essa leitura. Mas assim, eu não gosto de falar sobre isso. Nossa. Olha, para alguns de vocês vou dar exemplos, tá? Mas cuidado, muita responsabilidade. Essa leitura não está aqui, não está, não, ó, literalmente, eu vou dar um aviso. Essa leitura não está aqui para prever nada, tá? Essa leitura não é previsão de nada.
Então, se você colocar coisas na sua cabeça, eu vi a leitura e a leitura falou disso, disso, daquilo, então eu vou ficar de olho nisso, porque isso está acontecendo, você estará seguindo o caminho errado. E isso só vai trazer mais sofrimento, mais estresse, mais desgaste para a sua vida. Essa leitura não está aqui para prever nada. Ela está aqui para que você entenda. E logo, logo vocês vão entender o que é que vocês precisam entender, que eu já vou explicar. Mas é o seguinte, vamos supor que é um relacionamento. E aí vocês falam, minha relação não está boa. O que eu vejo com essa carta dos 5 de espadas aqui é que pode ter uma traição, por exemplo. Então, você acha assim, às vezes você tá com essa pessoa e você acha, a minha relação apenas está passando por um momento difícil. Não, não está passando por um momento difícil. A relação é ruim, essa pessoa não te ama, essa pessoa não te trata bem, essa pessoa não está valorizando essa conexão. E paralelo a isso, tem coisas que você não sabe. Então, às vezes, essa pessoa já te traiu com inúmeras outras pessoas, te trai, né? Já tem aí a traição como um hábito e como uma rotina, e faz isso às vezes durante anos. E para alguns de vocês, talvez vocês já ouviram falar, para outros de vocês não fazem a mínima ideia, ou então essa pessoa não te trai necessariamente com a outra pessoa, mas essa pessoa te trai sendo desrespeitosa com você pelas costas, falando mal de você para os outros, mesmo estando em uma relação com você. E isso é muito frustrante. Isso é sempre muito frustrante, sabe? Para outros de vocês nem veem essa relação como ruim. Por que eu falo isso? Porque existe aqui a carta do 8 de espadas, falando aqui de autossabotagem, de olhos vendados, de mãos atadas. Alguns de vocês podem estar aqui numa relação em que vocês sequer veem isso. Sequer veem que essa relação é ruim. Vocês estão assim num estado mental de tanta autossabotagem que vocês naturalizaram falta de afeto, naturalizaram falta de respeito, naturalizaram brigas, naturalizaram distanciamento. Acontece isso com muitos casais, né? Você vai perdendo diversos elementos ao longo do relacionamento. A gente não tem mais relações íntimas, a gente não tem mais conversas significativas, a gente não tem mais momentos de lazer juntos, a gente não tem mais momentos exclusivos, né, do casal. Aí o que a gente faz? A gente tem filhos e uma rotina. Ou às vezes, se vocês não tiverem filhos, tem uma rotina. Como se isso fosse um relacionamento, como se fizesse sentido mudar a sua vida, se unir uma pessoa só para ter uma rotina. A rotina você tem sozinha. Não, mas eu tenho uma companhia. Poxa vida, uma companhia que não te dá um carinho físico. Uma companhia que não te fala coisas legais, que não vive momentos bons com você. Companhia para quê? Às vezes a gente as companhias da nossa vida às vezes são um bando de manequins, sabe? São presenças físicas reais, mas ausentes de qualquer tipo de afeto, de qualquer tipo de valor afetivo. Entende? E é duro esse momento para alguns de vocês, porque vai ser muito revelador, né? Vai ser revelador descobrir que essa pessoa, ela não só não tem todos esses fatores afetivos com você, como ela tem com outras. Ou então ela não tem com outras, mas ela Olha, 5 de espadas pode falar de humilhação, de decepção.
Vocês vão ficar. Eu sinto que pode ter uma situação ou pessoa aqui na sua vida com quem vocês vão se decepcionar muito, sabe? Vocês vão se decepcionar muito ao descobrir a maneira. A maneira como essa pessoa te via, ou a maneira como essa pessoa agia em relação a vocês, e vocês vão se sentir muito enganados. Sabe quando você se sente muito decepcionado com algo, que você realmente tem aquela sensação de largar tudo, largar a relação, largar tudo e ok, é justamente esse o caminho. Porque já não tinha algo aqui. Mas a leitura, por que eu digo para vocês que essa leitura ela não é uma previsão? Essas coisas aqui nem são futuro, tá? São coisas que já acontecem, são coisas que já aconteceram do passado. Por que eu digo para vocês que não é uma previsão? E repito, não adianta querer utilizar essa leitura como previsão. Você vai estar cometendo um erro, você vai trazer mais sofrimento para sua vida, você vai cometer equívocos, e isso é responsabilidade exclusivamente sua. E só você vai arcar com o peso desses equívocos, tá? Então já tá aqui avisado. Por que ela não é uma previsão? Porque o que ela traz aqui de boa nova é a chegada dessa notícia. Só que para alguns de vocês, essa notícia, ela é também esse processo de descoberta de coisas que vocês não estavam vendo até agora. E aí, existe uma tendência de alguns de vocês a focar nessa descoberta. Poxa vida, descobri que tal pessoa me traía. Não. A questão aqui é a dádiva de ver o que vocês não viam antes. De enxergar o que vocês não enxergavam antes, porque vocês precisam se libertar de uma situação. Isso porque a carta do diabo, ela fala assim, olha, essa situação, ela pode não ser boa, mas ainda assim ela é de alguma maneira cativante, ela é de alguma maneira tentadora. Então, às vezes, essa pessoa não é nada boa para você, mas te dá uma vida confortável. Não é nada afetuosa, mas é muito bonita e te desperta muito desejo. E esse desejo, esse conforto, essa acomodação, essa tentação, acaba que parece ser algo que você tem controle, na verdade nunca foi, e acaba sendo algo que te aprisiona a essa pessoa. E aí você fica aqui, ó, acorrentada. Acorrentada não a essa pessoa, mas a um mal, né? O mal aqui, né? O diabo aqui, a um mal que acorrenta essa pessoa. É como se essa pessoa dissesse assim, olha, eu sei que eu estou acorrentado a um mal, mas eu não quero vivenciar essa maldade na minha vida sozinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou acorrentar uma outra pessoa a esse mal também. E esse mal vai ser a fonte de ligação entre mim e essa pessoa. Quem se submete ao mal é como aquele conceito, né, bem caricato, né, de vender a alma. Quem se eu não tô aqui entrando em mérito religioso, tá? Eu não tô falando aqui que tal figura religiosa é do mal, tal figura é do bem. Diabo aqui não é diabo literal, é só uma representação para o mal. Eu sei que tem religiões, né, luciferianas, tem religiões... Não estou falando nada disso, tá? Sinta-se aí livre em seguir a sua religião. Eu estou falando do conceito de mal. Porque esse mal que eu estou falando aqui não é um mal subjetivo, tá? É o mal, não é um mal teológico. Eu estou falando aqui do mal literal, de alguém que te faz mal, ou que quer o seu mal. E não é um mal universal, é um mal feito contra você, entende? Então ele não é bom em nenhuma hipótese, ele só é mal mesmo.
Ele só te traz tristeza, sabe? E essa pessoa conectada a esse mal, ela só pode ela só pode te alcançar vinculando você a essa maldade. Não que essa pessoa esteja obrigada a isso, essa pessoa não é inocente. Esse mal é nutrido por essa pessoa. É a forma como essa pessoa decidiu viver. E a carta do diabo também é uma carta que pode falar de traição. Então a gente tem traição, autossabotagem, engano, traição, humilhação, decepção. Mas, novamente, essa leitura não é uma leitura de previsão de coisas ruins na sua vida. Entenda isso. Essa leitura é uma leitura de anunciação de uma libertação na sua vida. Que talvez alguns de vocês podem até já estar vivendo e estão tendo que entender isso. A vida que você vinha vivendo não era boa, você estava assim esgotado, esgotada, sabe? A carta do julgamento, ela é a carta do levantamento dos mortos, da ressurreição dos mortos. É como se você voltasse à vida nesse momento. Entendeu? Você estava aqui extremamente desgastada. Mesmo as pessoas aqui que não viam maldade nessa situação estavam esgotadas por essa situação. E o que essa leitura anuncia é essa descoberta, essa notícia, é para que você possa se libertar. Porque essa notícia te liberta, ela faz você querer largar esse relacionamento, largar essa situação, mudar de casa, sei lá, mudar de lugar, não sei o que esse largar significa exclusivamente para você. Mas essa anunciação é o que tira a venda dos seus olhos e faz com que você, e te dá a possibilidade de parar de se sabotar. Tá? A temperança, a roda da fortuna, a lua e o valete de espadas. Olha só, a temperança, ela fala das coisas sendo colocadas no lugar, voltando para um equilíbrio, principalmente os sentimentos, principalmente os afetos. Ela fala sobre a medida certa das coisas, né? Aquilo que é justo. Olha, isso deve estar em tal lugar e isso, aquilo. Então, na coluna desse julgamento, como se ela dissesse assim, os anjos, né, os céus anunciam como é que as coisas devem ser, o que é justo, e aí a ação divina coloca cada coisa no seu lugar. Tá? E só que tem tanta coisa na sua vida que ia ser colocada no lugar que isso vai ser uma reviravolta gigantesca. A sua vida vai mudar assim 360 graus, né? Você vai mudar. Olha, a vida que você vivia nessa situação ou com essa pessoa, ela abortava os seus projetos de vida, sabe? Abortar no sentido de abortar a operação, tá? Por exemplo, abortar a operação, abortar o plano. Então, abortava o seu plano de vida, os seus objetivos, as suas buscas, os seus sonhos, tudo. É por isso que essa mudança da roda da fortuna é aqui um 360 graus, porque ela busca lá no seu interior, lá no seu profundo, lá no seu íntimo, no seu secreto, aquilo que realmente é seu, é seu sonho, é sua vontade, é o seu querer. Para que toda essa força, toda essa energia te mova a resolver, a colocar as coisas no lugar. É um momento muito tempestuoso, mas é aquela tempestade que lava, aquela tempestade que limpa.
Eu suponho que eu não preciso repetir mais uma vez o alerta para vocês de que essa leitura não é uma previsão, mas já estou repetindo. Essa leitura não está prevendo que ninguém vai te trair, que nada disso. Eu sinto aqui que o que tinha que acontecer já aconteceu. Só que você talvez não saiba ainda. E toda essa novidade que vai chegar, toda essa notícia, por mais ruim que ela pareça, na verdade ela é por uma finalidade muito boa e muito libertadora. E eu não gosto, como eu falei, né, já reclamei aqui, eu não gosto de fazer esse tipo de leitura, porque não é uma mensagem boa de se ouvir, sabe? Não traz muito conforto a princípio. Nunca é bom, por mais que uma relação esteja desgastada, sempre tem formas boas de viver um fim, sabe? Formas melhores, pelo menos. Não precisa ser assim. Mas também eu não me aprofundo muito nisso, porque essa leitura ela vem dizendo assim: olha, não é sobre o que precisa ou o que não precisa ser, é sobre quem essa pessoa é. E essa pessoa é assim. Essa pessoa fez isso, essa pessoa escolheu fazer isso deliberadamente. Tem uma coisa que eu costumo dizer aqui, às vezes, é assim que, no caso de traição, né? Seja de que caráter que fosse a traição, mesmo que não seja romântica. Traição nunca acontece assim, por exemplo, você já ouviu falar da história de alguém que estava andando na rua e aí coincidentemente vinha uma outra pessoa muito bonita, muito desejável na mesma direção de encontro na rua, e aí tinha uma casca de banana ali, uma para cada um. Ambos escorregaram na casca de banana e caíram nus, um em cima do outro. Você já ouviu falar de uma história assim? Não, né? Porque não existe. Porque a traição não acontece assim. A traição, na maioria das vezes, ela é planejada, ela é pensada. Você precisa saber qual o melhor horário, o horário que a pessoa não vai estar em casa, a mentira que você vai ter que contar para se atrasar, quando é que a pessoa vai estar viajando, sabe? Qual o melhor horário, qual é o melhor lugar, qual é a melhor forma. Demanda planejamento, demanda ardilosidade, demanda agendamento. Então não é algo instantâneo, não é algo que acontece sem querer, tá? E eu tô dizendo isso para que vocês entendam que o maior peso de uma traição muitas vezes nem é aquilo que foi feito, mas você analisar a forma daquilo, você analisar que aquilo diz muito sobre a pessoa que fez, sobre o que essa pessoa sente, sobre as intenções dessa pessoa. E é isso que é importante vocês entenderem aqui. Olha, o comportamento dessa pessoa diz muito sobre quem essa pessoa é. Diz muito sobre o que essa pessoa sente. E principalmente o que essa pessoa não sente por você, pela vida de vocês, por aquilo que vocês construíram juntos. E por pior que isso possa parecer, eu sinto aqui que essa pessoa sempre foi assim. Não é uma mudança, não é uma. Sabe? É difícil dizer isso, é difícil aceitar isso, mas você se enganou aqui. E pode ter sido por muitos motivos. É um engano ativo, sabe? Eu sinto assim que você pode ter feito isso por achar que ia ter uma vida melhor, achar que. Sei lá, às vezes a sua religião te levou a se unir com uma determinada pessoa. Eu não sei o que vai ser essa notícia para vocês, para cada um vai ser uma questão diferente, mas ela revela tudo aquilo. E
E essa leitura ela vem principalmente para que vocês se preparem para descobrir coisas, independente do que sejam, sabe? Descobrir coisas que vocês não sabiam antes e poder agir bem em relação a essas coisas. E agir bem aqui é agir por vocês, tendo vocês como prioridade. Mas também não dá para negar, né? Para que vocês não tenham dúvida de que essa pessoa de que essa pessoa foi má para vocês, é má para vocês, escolheu ser assim. Então tomem cuidado, tá? Vejam se isso realmente se encaixa na vida de vocês. Mas recebam esse momento de vida como um momento de resolução, porque as coisas estão sendo colocadas no lugar. Para que vocês não se sabotem mais, para que vocês não vivam uma vida de sabotagem, para que as coisas se resolvam. E vocês vivam uma vida melhor. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem, boa sorte, até mais.